Bem, eu quero deixar uma palavra no teu coração e eu queria falar essa manhã sobre alegria em meio às provações. Só pergunto, há alguém aqui essa manhã que tem passado ou já passou por provações? É algo assim que parece até uma ironia a gente falar sobre isso. Alegria no meio de provações. Pastor, isso não está meio desconecto da realidade? Imaginar ter alegria na adversidade. Parece que a gente está acostumado e gosta desses momentos de provações. Não, na realidade não é nenhuma contradição, não é nenhum absurdo ter a alegria no meio da provação. Mas para nós que somos co-herdeiros com Cristo, para nós que vivemos uma verdade, a verdade absoluta da palavra, a vitória ela é certa. É por isso que no meio das provações nós conseguimos ter alegria. Agora preste atenção o que diz 1 Pedro capítulo 4 versículo 12. Abra comigo aí a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Apóstolo Pedro está trazendo essa palavra e ele nos orienta. E a orientação que ele traz é: não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para vos provar. Significa então que nós somos provados. Em todas as áreas da nossa vida nós passamos por provas. Nós somos testados. Na vida espiritual não é diferente. Nós somos também provados. Interessante é que ele está nos orientando e está trazendo direções fundamentais para a nossa caminhada. E nessas direções dessa caminhada nós podemos viver alegria em meio às provações. Olha o que diz Romanos capítulo 8 versículo 17. Se somos filhos, tem filhos de Deus aqui essa manhã? Então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Provações é aquilo que vem sobre nós para nos moldar. Olha para o teu vizinho e diga para ele: você está sendo moldado através das suas provações. Agora preste atenção, que a palavra ainda diz que aquele que com ferro afia, será afiado. O ferro por si só afia o ferro. A palavra diz que ele afia. E o texto ainda continua dizendo: assim o homem afia outro homem. E aí eu pergunto: você já foi afiado por alguém? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia outro homem. Você já foi moldado por alguém? A palavra diz que alegrem-se, regozijem-se, tenham alegria, porque Deus criou o seu povo para a alegria. Paulo estava preso e ele escreve a carta aos Filipenses e ele diz 2 vezes: alegrai-vos no Senhor. Digo, alegrai-vos no Senhor.
Ele estava passando por provações, ele estava preso numa masmorra e ele está mandando a igreja se alegrar. O salmista Davi, ele perde uma das maiores alegrias que o ser humano não pode perder, que é chamada de alegria da salvação. O Salmo 51, ele vai orar após o seu pecado, após o profeta Natã trazer uma palavra dura sobre ele vai orar e ele diz: Senhor, retira de mim tudo, retira o reino, retira as coisas, retira tudo, mas não retire de mim o teu Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação. Ele está dizendo: essa alegria eu não posso perder. Agora, abrimos aspas, em meio ao século 21, século do esclarecimento, século da digitalização, século do avanço tecnológico, nós encontramos pessoas que a primeira coisa que acontece com ele, a primeira coisa que ele faz é se afastar da presença de Deus. É verdade ou não é? Quantas pessoas você encontra e eles olham para você e ele diz: eu não estou indo à igreja porque eu estou passando numa provação, não suporto, não estou aguentando, não tenho forças. O salmista diz: devolve-me a alegria da tua salvação. Essa alegria não pode sair do nosso coração, essa alegria não pode ir embora da nossa vida. Pode tudo acontecer. Gente, eu fico pensando, parece que essa geração de hoje é uma geração que não está ouvindo então a palavra, ou também não está lendo a palavra, ou uma geração incrédula, que não crê no que a Bíblia está dizendo. O apóstolo Paulo escreve em Romanos e ele diz: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Nós somos mais do que vencedores. Agora parece que nós estamos vivendo uma geração que não ouve e não crê e não acredita e não vive o que a palavra está determinando. Aí ele vai determinar e ele diz assim: olha, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem fome, nem espada, nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Irmão, eu preciso ter alegria em estar com Cristo. As adversidades que vêm, não vêm para me separar de Cristo. Aí quando a fome vem, afastamos de Cristo. Quando a perseguição vem, afastamos de Cristo. Ah, pastor, o senhor não sabe como é difícil estar na igreja, porque fulano pisou no meu calo. Já ouviu isso aí, irmão? Afastamos de Cristo, afastamos da igreja, afastamos da alegria da salvação, por causa de fulano, bertano e ciclano. Ei, irmão, você então está fora da palavra, porque a Bíblia diz que nada poderá nos separar de Cristo. Não, pastor, e aí tem uns que vão ser mais enfáticos e diz: não, pastor, eu não me afastei de Cristo, eu me afastei da igreja. Ei, não tem como ter Cristo sem estar na igreja. Eu vou repetir: não tem como ter Cristo sem estar na igreja. Igreja é o ambiente onde Cristo se manifesta. Preste atenção nisso. Aqui nós nos reunimos, pastor, e aí vem os espirituais nessa hora e diz: pastor, mas nós não somos, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Nós somos a igreja, sim, mas não tem como ser igreja sem estar ligado do lado do irmão como corpo. Ô filho, deixa eu te falar uma coisa: você não anda sem essa pessoa que está do seu lado. Não, eu vou repetir, porque você não entendeu ainda. Você não anda sem essa pessoa que está do seu lado.
Preste atenção que Ele vai te afiar. Preste atenção que Ele vai colocar você no trilho. Alegria é esse sentimento que Deus traz ao homem como dádiva, força, ânimo, autoridade para viver todas as realizações. Felizmente, pessoas estão vivendo infelizes, porque estão querendo alegria no ter. O diabo inventou sensação de alegria. O que eu tenho produz alegria. O momento produz alegria. A gente é manipulado pelos sofismas da nossa mente. A gente está imaginando felicidade no ter, mas a alegria é criada por Deus, não no ter, mas para ser. Você não é alegre pelo que você tem, você é alegre pelo que você é. E se o Espírito Santo habita em você, a alegria do Pai está dentro da tua vida. As provações vêm, mas elas não vão destruir você. Como então eu vou viver em meio às provações uma alegria? Primeiro, abrindo mão de uma alegria momentânea para viver uma alegria eterna. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tais oposições dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Primeiro ele começa dizendo: fite os teus olhos em Jesus Cristo. Se você souber quem você segue, você não desiste de seguir. Porque muitas pessoas param? Porque os seus olhos não estão fitados em Cristo. Ele diz: pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Se a alegria é algo que vem, e Jesus sabia disso, que aquela alegria seria depois da cruz, ele a suportou. Agora o escritor diz: pensem, aí ele está falando para mim e para você, pensem naquele que suportou tal oposição. Jesus suportou oposição de todos os lados, então ele abriu mão de uma alegria momentânea para viver uma alegria eterna. Lembra da tentação? Ele lá no monte, o diabo apresenta e diz para ele: transforma essas pedras em pães. Você está com fome, coma. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo não desistiu. O diabo foi a ele de novo e diz: aqui, está vendo? Tudo isso aí eu te dou. Faz alguma coisa. Ele diz: Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás. E o diabo teve que fugir. Agora preste atenção. Pense, tenha os seus olhos fitados nesse que suportou tal oposições dos pecadores. Aí ele vai dizer: se você, ele não está dizendo para você suportar tais oposições, porque nós não vamos suportar, irmão. O cara pisou no nosso pé, nós vamos chutar a canela dele. O cara bateu na face, a gente vai dar um murro nele.
Aí Jesus chegou e disse assim: não é assim que funciona. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se mandar você caminhar 1 milha, caminhe 2. Ele diz: se vocês têm ouvido que é com ferro mata, com ferro será ferido. Não, mas eu vos digo: amai-vos uns aos outros. E através de Jesus Cristo, nós conseguiremos viver uma vida alegre em meio às provações. Nós vamos suportar uns aos outros, porque Cristo habita em mim. Suportar você, irmão, gente, você é chato demais. Mas Cristo que habita em mim e o Cristo que habita em você nos une como corpo. Nos une como corpo. E aí suportamos uns aos outros. Quando nós deixamos a carne tomar conta e não o fruto do Espírito fluir, há divisões, há contendas, há brigas, há discórdias, aí há separações. Por quê? Porque nós nos tornamos carnais. Se nós formos espirituais, não haverá essas divisões, essas brigas, essas contendas, essas coisas no meio de nós. Ele diz: suportem, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Fazer como? Você precisa olhar para Cristo, porque se você olhar para a provação, você cansa e você desanima. Mas quando você olha para Cristo, você sabe o que Ele suportou e Ele está na tua vida e você é vencedor. Segunda coisa, como que é que eu posso então? É quando eu tenho os olhos postos na promessa do Senhor e não no sofrimento que estou vivendo. Para mim, viver alegria no meio da provação, eu não posso olhar para a dor que eu estou passando. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Parece uma incógnita. Passando por provações, considerem motivo de alegria, pois vocês sabem que a prova da sua fé produzirá perseverança. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produzirá perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vou perguntar, só responde para você, irmão. Já viu gente que está numa idade de maturidade e ainda está igual bebê? Conhece? Belém, nunca mais estou de bem. Já viu gente que qualquer coisinha é igual o menino? Não mexe aí, o menino empurra e senta lá. Não faz isso, ele trufa a cara. Eu quero, não te dou, ele fica, não sabe ouvir o não. É tempo de maturidade, e no tempo da maturidade é o tempo que vai realmente mostrar se somos alegres, se temos perseverança. Agora, o texto diz que a fé provada, fala comigo, a fé provada. Não, eu não ouvi, irmão, fala a fé provada. A sua fé, quando é provada, ela vai produzir perseverança. E é essa perseverança que vai levar você à maturidade. O texto diz: a perseverança deve ter ação completa. É essa perseverança que te leva a ser maduro, que te leva a entender
a vida. E o texto diz que não vai lhe faltar coisa alguma. O caminho para ter alegria no meio de provações é tirar os olhos e o coração da dor. Pastor, mas está doendo muito. Ou você fica com alegria ou você fica com a dor. A decisão somos nós que optamos. Na verdade, a provação, quando suportada com alegria, demonstra fé que vai trazer aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Terceiro, como é que eu vou vencer? Como é que eu vou suportar ter alegria no meio da provação? Suportando o período do intervalo sem receber o que eu queria. Nem tudo que eu quero eu tenho, mas tudo que eu preciso, aí eu tenho. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 18, versículo 42. Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos e disse: vá na direção do mar. Disse ele ao seu servo. E ele foi e olhou, não há nada. Ele disse: 7 vezes Elias o mandou, volta para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena, do tamanho da palma da mão de um homem, começa a se levantar. Elias disse: vai, diz a Acabe, prepara o seu carro, desça antes que a chuva o impeça. Preste atenção, esse texto fala que Elias primeiro ora e diz: não chove, 3 anos e meio sem chover. Aí ele vai para o monte e ele diz: agora vai chover. Ele dobra o joelho e coloca a sua cabeça entre os joelhos e ele começa a orar. E ele diz: vai lá e vê se está vindo chuva. O menino foi lá, olhou e voltou e falou assim: não está vindo nada não. O período entre a busca e a realização não pode desanimar você. Eu vou repetir: o período entre a busca e a realização não pode desanimar você. Sabe por quê? Porque você está com a palavra, com a autoridade, você está pronto para fazer aquilo que Deus determinou que você realizasse. Entre a busca e a realização existe tempo. O texto não diz quanto tempo ele fica no monte, mas ele ora uma e manda o moço ver. O moço voltou e disse: nada. 2, nada. 6 vezes, nada estava acontecendo. Era para desanimar ou não era? Era para desistir ou não era? Agora não vai chover. Por quê? Porque a primeira coisa que vem na nossa mente é: quando eu falar, a primeira tem que acontecer. Porque assim aconteceu com ele também. Porque ele não orou 7 vezes para não chover, ele só falou uma vez. Segundo a minha palavra não chove, 3 anos e meio sem chover. Agora preste atenção, uma palavra do mesmo homem, Elias, ele para a chuva em 3 anos e meio. Agora, para ele trazer a chuva de volta, uma palavra, uma oração não resolveu. Entre o período da petição e a realização, vai acontecer inúmeras coisas. Pode acontecer frustrações. Pode alguém chegar para você e dizer: e aí, cadê o seu Deus? Você não está clamando para alguma coisa? E aí, cadê agora? Deus não vai fazer? Aqui, passou 3 anos e meio e não choveu, e agora você perdeu o poder, perdeu a força. Ele lá orando, ele manda o servo 6 vezes, e o servo volta e diz: nada. Ele perseverou, ele clama e ele diz: Senhor, manda chuva. E ele ora. A Bíblia não diz qual a oração que ele fez para Deus, irmão, mas ele estava orando, ele estava buscando. Ei, eu tenho uma palavra para você: não pare de clamar. Entre a dor e a realização
no período desse tempo, continue tendo um coração alegre diante de Deus, sabendo que Deus vai realizar aquilo que você está pedindo. E aí, quando ele chega na 7ª vez, o moço vem e diz assim: tem uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Ele logo entendeu. Irmão, o que é uma nuvem do tamanho da palma? A palma da mão é só, tira os dedos e você vai ver isso aqui, palma da mão. O que é isso? Lá no céu, para uma chuva. Quando o moço viu, e eu fico impressionado com algo, a visão do moço, irmão, vê uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem no céu. O cara voltou e disse: tem uma nuvem do tamanho da palma da mão lá no céu. Ele disse assim: avisa para Acabe que está chegando chuva. Ele creu. Entre a petição e a realização, você precisa continuar crendo. Você já ouviu alguém dizer: oro e oro e meu marido não muda, vou parar de orar. Oro e meu filho não muda, vou parar de orar. Oro e nada muda na minha vida, vou parar de orar. Tem muita gente reclamando na vida e dizendo: nada acontece comigo, pastor, a minha vida está perdida. Sabe por quê? Porque você está olhando entre a petição e o cumprimento daquilo que você pediu. Você está esquecendo do espaço de tempo. E esse espaço de tempo está levando você à murmuração. Lembra do povo? Sai do Egito para ir para uma terra que mana leite e mel. Quando eles estão no caminho, Deus inverteu tudo, falou: vou levar esse povo para o deserto. Eu vou amassar esse povo. Sabe por causa de quê? Por causa de uma única coisa: a murmuração. E a murmuração fez com que eles não entrassem na terra prometida. Tem muita gente que não conquista porque murmura demais. Mas isso é uma outra palavra. Em último lugar, você precisa crer nas promessas de Deus. Para você viver alegria no meio das provações, você precisa crer nas promessas que Deus fez. Eu pergunto: tem alguém aqui que tem promessas de Deus na sua vida? Nós temos promessas. Nós sabemos que a Bíblia tem promessas. Mas a questão não é saber, a questão é esperar a promessa se cumprir. Sabe qual é a promessa de Deus para você? Você não será consumido pelo fogo da provação, mas você vai ser forjado. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro e palha, manifesta e se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios e ele diz: se você está edificando algo, seja ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, palha, ele diz: o fogo vai mostrar o que é. A Bíblia diz que nós apresentaremos diante de Deus para uma prestação de contas. E essa prestação de contas é prestarmos conta das nossas obras, seja boas, seja más. Ele vai pegar todas essas obras e ele vai jogar no fogo.
pois o fogo determina quais são as nossas obras. O ouro no fogo fica mais vistoso. A prata no fogo fica mais limpa. A pedra preciosa no fogo vai produzir o formato. Agora eu pergunto, e a madeira no fogo? Queima e se dissolve, vira cinza. A palha no fogo se acaba. Por isso, como está as nossas obras diante da promessa? Estamos esperando essa promessa firmemente? Em segundo lugar, para mim poder ver que tem a promessa de Deus sobre a minha vida, você precisa ter força para vencer qualquer situação, porque a promessa de Deus é real. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13. Digo isso, não por causa da vossa pobreza, porque aprendi a viver contentemente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele escreve à igreja em Filipos e ele está dizendo: digo isso não pelo que vocês estão passando, mas pelo que eu já experimentei. Em meio à provação eu tenho alegria. Eu já passei por humilhação. Eu pergunto, alguém aqui já passou por humilhação? Você já passou. O texto diz: eu já passei por situações diversas, mas eu sei estar. Irmão, eu sei viver o que Paulo está dizendo. Eu sei viver com dinheiro, mas eu sei viver sem dinheiro. Eu sei viver com abundância e eu sei viver com escassez. Ele tinha experimentado os picos altos e baixos. Agora ele diz: sabe por que eu sei viver isso? Porque é uma promessa de Deus na minha vida. E porque há uma promessa de Deus na minha vida, eu posso dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E a última promessa que eu quero deixar para você, e eu encerro: em meio às provações da vida, Deus vai derramar sobre você um óleo chamado óleo da alegria. Isaías capítulo 61, versículo 3 diz: e a pôr sobre os que estão em Sião, que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Sabe o que eu quero declarar sobre a tua vida essa manhã? Que há uma promessa de Deus para você, e a promessa de Deus sobre a tua vida é uma coroa em vez de cinzas. A promessa de Deus é óleo da alegria em vez de pranto. A promessa dele é vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Ele está dizendo para mim e para você essa manhã, que eu e você podemos viver em meio às provações a alegria. Sabe por quê? Porque o nosso espírito não está angustiado.
a nossa vida não é angustiada, porque nós sabemos que há uma promessa de Deus sobre nós, e aquele que prometeu é fiel para cumprir toda a sua promessa. Você recebe essa palavra essa manhã? Fique em pé no seu lugar.